Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de resolução comentada de exercícios de Física 3. E na aula de hoje, nós vamos resolver o exercício 4 do capítulo 7 do livro Curso de Física Básica 3, do Moisés Rosenzweig. Eu sou o professor Otávio Protzek e vou acompanhar vocês na resolução do exercício de hoje. Então, vamos ver o que o enunciado do exercício pede. No espectrógrafo de massa de Bainbridge, esse que está na figurinha aqui, né, há um campo elétrico uniforme e um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da figura, na região entre as placas PP, aqui e aqui, ajustado de modo a formar um filtro de velocidades, ou seja, só deixar passar íons de velocidade V bem definida para a região semicircular, a parte inferior, onde existe outro campo uniforme, um campo magnético, Bzinho, aqui nessa região, também perpendicular ao plano da figura. Mostre que, para íons de carga E, o raio R da órbita semicircular é proporcional à massa do íon, de forma que a placa fotográfica C, essa daqui, registra um espectro de massa, em que a distância ao local da chapa é proporcional à massa do íon. Ou seja, a gente vai ter que encontrar esse R aqui. Este, que é a distância do centro aqui até onde o íon deixou sua impressão na placa. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Esse espectrômetro, ele é um espectrômetro acoplado com um filtro de velocidades. O que esse filtro de velocidades vai fazer? Ele só vai deixar passar por aqui partículas, íons, com velocidades bem definidas. Então, o que a gente tem? A gente tem um par de placas paralelas, P e P. Se eu coloco uma diferença de potencial aqui, eu tenho um campo e, consequentemente, eu tenho um campo elétrico aqui. Né? Se eu coloco a positiva aqui e a negativa aqui, o meu campo vai vindo aqui para cá. Bom, outra coisa que eu tenho nessa primeira região aqui é um campo magnético perpendicular à superfície. Ou seja, ele é perpendicular a esse plano. O problema não falou para mim que ele está entrando ou que ele está saindo. Desde que ele seja perpendicular, para mim está bom. Aí o que vai acontecer? Quando uma partícula chegar aqui, ela vai interagir com o campo elétrico das placas, juntamente com o campo magnético, que está perpendicular aqui. E a gente vai conseguir relacionar esses dois campos para permitir que só partículas com determinada velocidade, ou seja, que obedeçam alguma relação entre os valores desses campos, consiga passar por aqui. Beleza? Aí passando por aqui, nessa segunda região, tem um outro campo magnético, o campo B', também perpendicular à superfície, que vai interagir com essa partícula carregada, com esse íon. Aí, ele interagindo com esse íon, vai atuar uma força sobre ele que vai curvar a trajetória desse íon. E quando ele curvar a trajetória desse íon, ela vai acabar incidindo nessa placa fotográfica e deixando um registro dela. E a partir da distância que ela atingir essa placa fotográfica C, a gente consegue relacionar a quantidade de massa que tem essa partícula. Beleza? Bom, vamos resolver o exercício então. Bom, para resolver esse problema, é legal a gente falar um pouquinho antes sobre campo magnético. Como é que a gente define campo magnético? Bom, vamos definir mais ou menos do mesmo jeito que a gente definiu o campo elétrico, em termos da força. Então, ó, a diferença é que agora eu tenho uma força magnética, que eu vou chamar de FB, né? Igual a uma constante, vezes a carga, vezes a velocidade, produto vetorial com o campo. Lembrando que esse K aqui é uma constante e que para o SI ela vai ser U, beleza? Vai variar se eu estiver usando outro sistema de unidades. Bom, mas vamos trabalhar nesse I que é mais fácil, né? Então, essa minha equação aqui relaciona a força magnética com o campo magnético. Notem que, para eu ter força magnética, necessariamente eu tenho que ter uma velocidade. Beleza?
Se a minha partícula estiver parada em relação a esse campo, eu não vou ter força magnética, porque aqui vai ser zero e minha força magnética vai ser zero, consequentemente. Beleza? Uma coisa que a gente pode notar dessa equação aqui é que a força magnética, devido a aqui ser um produto vetorial, ela vai ser sempre perpendicular à velocidade e sempre perpendicular ao campo magnético. Sempre. Ou seja, ela é simultaneamente perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Certo? Bom, então a gente pode visualizar aqui, ó, tem uma partícula com carga Q, né? Com uma velocidade V0, ela faz um ângulo com o campo. Né? Então, esse ângulo θ, que eu posso usar aqui no meu produto vetorial. Então, eu tenho um campo magnético B, uma velocidade, e eu tenho uma força magnética simultaneamente perpendicular. No meu desenho está ruim de ver, mas ela é perpendicular ao campo. Vamos forçar aqui, né? E também perpendicular à velocidade. Beleza? Bom, aí o que acontece? Pode acontecer algum caso de eu ter essa partícula atravessando um campo magnético e, simultaneamente, um campo elétrico. Então, neste caso, a força, né, total sobre ela vai ser a somatória das forças do campo magnético mais do campo elétrico. Beleza? Então, isso daqui, né, relaciona as duas. Eu tenho força atuando sobre essa partícula, que está atravessando esses dois campos. Eu tenho QV, produto vetorial com V, né, do campo magnético. Vamos usar as unidades do SI para não ter que ficar carregando o K. Mais a carga vezes Z, que é igual à força elétrica. Colocando a carga em evidência, né, que a partícula é a mesma, eu tenho que carga vezes a país, né, V produto vetorial com B, mais E. E isso daqui é chamado equação de Lorentz. Beleza? Bom, então, vamos partir para o exercício. O exercício é o seguinte. Eu tenho um espectrômetro de massa e um filtro de velocidades. Beleza? É mais ou menos assim. Isso que o exercício dá pra gente. Ou seja, eu tenho aqui, capacitor, duas placas paralelas, P e P, né? Coloco aqui uma diferença de potencial, né, entre elas para conseguir gerar um campo elétrico. O problema não falou para mim se o campo está para cá ou está para cá, mas, né, isso não faz diferença. O que mais que o problema falou? Falou que tem um campo magnético B que atravessa essa parte aqui do circuito do equipamento, né? Então eu tenho um campo B aqui. E depois que passa por aqui, eu tenho um outro campo B, que o problema chamou de B'. Aqui eu tenho um filme fotográfico, ou seja, essa partícula que atravessar aqui vai sofrer uma alteração na sua trajetória devido ao campo magnético e vai acabar incidindo nesse filme fotográfico. Aí, conforme a distância do centro aqui, até onde ela fica registrada nesse filme fotográfico, eu consigo relacionar essa distância com a massa dela. Bom, então é isso que o problema pede pra gente. Ele pede pra gente encontrar esse raio, né? Ela vai descrever uma trajetória circular, porque o B é constante, né? E atingir ela, o filme fotográfico, a uma distância R do centro aqui. Bom, então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um campo magnético aqui, outro campo magnético diferente aqui, um campo elétrico aqui, e uma partícula que atravessa tudo isso com a velocidade v. Bom, então vamos pensar em dois casos. Vamos pensar no primeiro, que é um filtro de velocidades. Esse filtro de velocidades, basicamente, é essa primeira parte aqui do equipamento, onde eu tenho o campo elétrico e o campo magnético. O que acontece? Só partículas com velocidades bem definidas, uma relação entre E e B, vão conseguir atravessar aqui, senão elas vão bater aqui ou bater aqui. Beleza? Bom, então o que acontece? Ó, vou pegar isso daqui e dei um zoom aqui. Então, ó, tem as duas placas, né? Um campo elétrico aqui, um campo magnético aqui. Beleza? Então, olha só.
incidir uma partícula de carga Q qualquer, atravessando essas placas aqui, com uma velocidade v, né? E eu quero que essa partícula, quando ela tiver determinada velocidade, ela não tenha sua trajetória alterada, ou seja, ela consiga atravessar aqui toda essa região. Para que ela não tenha a sua velocidade alterada, eu tenho que a somatória de forças sobre essa partícula tem que ser igual a zero, né? Se a gente lembrar lá, segunda lei de Newton, somatória de forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Aí, se eu quero que essa partícula não tenha uma alteração nessa quantidade de força, eu tenho que o quê? Que nessa velocidade, perdão, a aceleração dela tem que ser zero, né? Bom, ou seja, as forças que estão atuando sobre essa partícula, atravessando esses campos aqui, tem que ser zero, a somatória dessas forças. Ou seja, posso concluir que a força elétrica que atua sobre essa partícula, ela tem que ser igual à força magnética, certo? Por quê? Porque, se a força elétrica for diferente da força magnética, eu vou ter uma resultante aqui diferente de zero, consequentemente, uma aceleração. Se essa partícula acelerar, por uma ou outra ser maior, né? O que vai acontecer? Ela vai sofrer um desvio na sua trajetória e ela não vai atravessar esse ponto aqui para chegar na parte do espectrômetro de massa. Beleza? Bom, então eu tenho aqui que a força elétrica, neste primeiro caso aqui, ela vai ter que ser igual à força magnética, né? A gente pode ver vetorialmente aqui, eu tenho a força elétrica, né, na direção do campo, só multipliquei pela carga. Aqui eu tenho a velocidade e o campo, né? O campo está saindo da página aqui. Então, velocidade e o campo magnético, né? O produto vetorial dos dois vai dar a força. A força é perpendicular aos dois. Beleza? Então, perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo. Então, consequentemente, vai estar na direção oposta a E. Beleza? Mas o problema não falou que o E era nessa direção. Não falou. Se o E fosse nessa direção, se a carga fosse negativa, bom, se o E fosse nessa direção, eu ia ter um R aqui, corta, até aqui. Bom, então, consequentemente, eu tenho uma força elétrica e, em sentido contrário, eu tenho uma força magnética. O que a gente tem aqui? Consequentemente, FE é igual a FB. Se a gente lembrar, força magnética é QV vezes B, e força elétrica é igual a Q vezes E. Beleza? Bom, essa carga é a carga da partícula, então quando eu igualo as duas, eu consigo cortar. Me sobra E igual a V, produto vetorial com B. Beleza? Bom, produto vetorial com B, de V com B, eu consigo escrever assim, módulo de V vezes módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. Nesse caso, o ângulo entre eles é 90, porque o campo magnético é perpendicular à folha, né? E a velocidade ela está descendo. Aqui, O campo magnético ele é saindo da folha e a velocidade é para cá, então tem um para cá, um para cá. São perpendiculares, ou seja, o seno de 90 é igual a 1. Consequentemente, eu tenho produto vetorial de V vezes B. Aqui não tem linha, não. É igual a módulo de V vezes o módulo de B. Consequentemente, a velocidade é igual a módulo de E vezes módulo de B. Beleza? Ou seja, a partícula só vai conseguir atravessar aquele espaço, aquele filtro de velocidades, quando ela tiver uma velocidade em termos da divisão de módulo de E por módulo de B. Beleza? Bom,
Aí, para a segunda parte, o que acontece? Quando a partícula atravessou aqui, esse B, agora, né? Ó, aqui acabou o campo elétrico, esse campo magnético, agora eu tenho esse aqui no lugar dele. O que vai acontecer? Eu tenho uma partícula que entra aqui com velocidade v, então, né? Eu vou ter um campo magnético saindo da folha e ele vai tender a curvar essa trajetória da partícula. Beleza? Por que ele vai curvar agora e antes não? Porque assim, ó, antes eu tinha um campo elétrico que não deixava acelerar. Agora eu não tenho esse campo elétrico aqui, que vai fazer com que essa partícula ela tenha uma alteração na sua direção. Então, o que eu vou ter aqui? A partir do momento que ela passa aqui, eu vou ter uma força magnética devido a esse campo, B', e essa força aqui eu consigo relacionar com a força centrípeta, porque eu vou ter uma curvatura na minha trajetória. Então eu posso escrever assim. Depois que ela passa lá, eu tenho força magnética igual a força centrípeta. Beleza? Lembrando que força magnética é QV, produto vetorial com B. Esse Q aqui é a carga, é uma partícula, um elétron, então carga E, né? O problema deu pra gente. Então, resumindo, eu tenho que a carga é igual à força, a velocidade, vezes o campo magnético. Lembrando que a força centrípeta é mv² sobre R. Então, igualando essas duas aqui, eu tenho E módulo de V, módulo de B. Esqueci dos módulos aqui. Módulo de V, módulo de B, igual a mv² sobre R. O que eu quero descobrir no problema é o R. Então, ó, esse V corta com esse V, vai me sobrar o M, R, V, né, B e o E. Então, eu tenho E vezes o campo magnético daquela região, vezes M, vezes V, dividido por R. Vou isolar o R aqui. Lembrando que esse B é o B'. Esse B é o B'. Aqui não tem linha, não. Eu tenho que R é igual a mv dividido por E vezes B. Lembrando que o V, que a gente descobriu antes, é igual a E sobre B. Esse B, que é o B'. Substituindo aqui, eu tenho que R é igual a M sobre E vezes o campo elétrico, dividido pelo campo magnético da primeira região. Esse que é o linha, esse não é linha não. Vezes o campo magnético da segunda região. Ou seja, consigo selecionar a partícula devido à massa, levando em consideração os dois campos, né? A velocidade, relacionando os dois campos, onde ela vai atravessar, e a massa dessa partícula, beleza? Com o raio que ela vai incidir na minha placa fotográfica. Beleza? É isso aí. Abraço, pessoal!